Bom, boa tarde a todos. Fazer os estudos que eu falei que ia fazer ontem, acabou que eu não fiz, eu acabei esquecendo, fui fazer outras coisas. E aproveitar, vou gravar o vídeo para atualizar os estudos, fazer uma análise de cenário geral. E antes de falar sobre o cenário macro, sobre como tudo está se desenrolando, a gente viu essa semana aí o Ogro na luta contra a pirataria. E, e ele já postou no canal do Projeto 10%, que é esse site aqui que vocês estão vendo, os 2 treinamentos que dão 80 horas, que são o treinamento de análise técnica com finanças comportamentais, que ele fala muito sobre a parte psicológica, e o outro, que é o treinamento para iniciante, que ele fala muito mais sobre análise técnica e price action, certo? Então, quando eu fiz, se não me engano, eu fiz esse de 30 horas para entrar na sala, mas esse de Price Action aqui é basicamente os vídeos que a gente tem no YouTube com uma incrementação a mais. Esse treinamento, os dois juntos, dão 80 horas, certo? Essas 80 horas, elas são um pouco diferentes das aulas que tem no YouTube, tá? Porque são aulas de nivelamento para entrar na sala dos 10%. São coisas que você tem que saber antes de entrar lá. Então, todo mundo, se já maratonou o YouTube, se já viu tudo lá, a playlist essencial, já vem para essa daqui, vai rever muita coisa do que tem naquela playlist e vai aprender um pouco mais de coisas novas. Ele aborda principalmente correlações, como que você lê um certo gráfico um pouco diferente. Ele fala um pouco mais sobre a parte macro também para você entender o mercado, fala sobre história do mercado. Então, tem muita coisa bacana nessas 80 horas aqui. Recomendo demais para vocês estarem vendo essas 80 horas. E aqui nesse site, Projetos 10%, além desses 2 treinamentos aqui, a gente tem mais 11 horas aqui de cursos bônus, que é basicamente as aulas do YouTube, mais resumidas, vamos dizer assim, e tem o treinamento do Mário aqui, de day trade em ações. São 16 horas. Então, só nessa brincadeira aqui, ó, aqui tem 80, aqui mais 11, aqui mais uma, são duas, então 92. 92 são 104 horas de aula aqui, grátis. 104 horas aulas, gratuito, beleza? Então, depois venho aqui, só acessar o canal aqui, você faz o login, faz o cadastro e assiste às aulas. Beleza? Falando um pouco sobre cenário macro aí, bolsas continuam subindo, como a gente já vem assistindo aí há bastante tempo, só que a questão agora é que o SP500 ele teve o melhor trimestre desde 1998, certo? Hoje foi fechamento de mês, fechamento do mês 6, então fecha, além do mês, fecha o segundo trimestre, e o SP500 subiu e teve o melhor trimestre desde 98. Após 98, a gente teve a crise dos .com, a .com, a gente teve a crise imobiliária, a gente teve uma grande correção em 2018 e a gente tem a crise do corona. No meio de todas essas crises, esse trimestre foi o que mais subiu o SP500. Por quê? Fed injetando grana, grana e mais grana. É dinheiro infinito que não vai resolver a economia real, porque a pessoa que perdeu o emprego, ela não vai se beneficiar desse dinheiro do Fed, a única coisa que se beneficia é o mercado de ações, né? Wall Street, a Main Street, continua ficando de fora. Bom, acho que não tem mais muita coisa a se falar, porque é mais do mesmo. O Fed continua inflando os ativos, continua comprando. Essa semana eu vi várias notícias de que o Fed, além das small caps, que são as empresas pequenas, empresas que podem estar ameaçadas, e as junk bonds, as fallen angels, desculpa, que são empresas que eram boas, porém caíram drasticamente. Por exemplo, a Ford era uma excelente empresa, com a crise ela caiu, foi basicamente a recuperação judicial,
E o Fed começou a comprar essas empresas também, para elas não quebrarem. Assim, ele está fazendo com os bancos, ele está fazendo com grandes empresas também. Ou seja, ele não está distribuindo só dinheiro para onde precisa, ele está passando também para as multimilionárias, para elas terem mais dinheiro do que elas já têm, elas não seriam tão afetadas pela crise. Por exemplo, Microsoft. Por que que o Fed vai comprar Microsoft? Por que que ele vai comprar Apple? Por que que ele vai comprar Facebook? Para dar mais dinheiro para o mercado, para dar mais liquidez. Não faz sentido, mas é isso que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar o gráfico aqui do índice do dólar hoje. Tinha um pivô de alta aqui que ele foi cumprido. Eu fiz um trade de 10 pontos aqui. Tava com bastante medo do dólar hoje, porque ele abriu com candles aí de 25 pontos, assim como os outros dias também. Depois ele iniciou uma correção. Isso aqui foi um leilão do Banco Central, ele anunciou o leilão. Hoje também era fechamento da Petax, e ele anunciou o leilão. Fez o dólar cair, mas no final do pregão, como é de costume nesses dias assim, subiu mais 70 pontos e fechou em alta, né? Fechou em alta aqui, deixa eu ver, de 1% basicamente. É pouco? Não, é muito. Porque 1% para moeda, para câmbio, é muito. Porque a pessoa que depende de exportação, o produtor, o exportador, o cara que mexe com moeda estrangeira, com dólar, que ele trabalha com dólar o tempo inteiro, ele precisa ter uma noção de quanto vai estar a moeda amanhã. Ele precisa ter uma noção de quanto que ele pode variar. A moeda variando 1, 2, 3, 4% ao dia, cara, é surreal, porque a pessoa, o empresário ou o microempreendedor, ele simplesmente não consegue calcular qual que é o dinheiro que ele vai precisar amanhã, porque amanhã a moeda desvaloriza 1%. Depois de amanhã, mais 2%. Então, em 2 dias, ele perdeu 3% do faturamento do mês. É muito, é muito. Então, isso daí, esse dólar, com essa volatilidade, com esse sobe e desce, é muito prejudicial para a economia, principalmente para quem trabalha com exportação e depende de dólar. Tá? O índice chegou a subir bem no meio do dia por conta do SP500, que iniciou em um rally também. Rally esse que foi por conta do programa de injeção de liquidez do Fed, é o Fed comprando e injetando liquidez, fazendo esse SP subir. Nosso índice acompanha. Mas depois armou um pivô de baixa. Essa parte do dia que eu não sei o que aconteceu, porque eu tinha saído, tinha ido resolver uns negócios na rua. Quando eu cheguei, foi para cima, foi para baixo, voltou e fechou na mínima. Fechou levemente negativo, o fechamento do dia anterior aqui. 1,12% de baixa no índice futuro não é muito, é ok. É um dia de forte baixa, baixa média, ou uma baixa de força mediana. Tô meio travado aqui ainda. Bom, de toda forma, os pivôs foram atingidos. Aqui fez fundo duplo. Os Fibonacci durante o dia foram atingidos normalmente. E é isso, tá? No índice eu não estou fazendo muito trade, porque tá muito volátil e tá dando muito stop. Tem muito trade que dá stop, vai, depois volta, violina. Então, para evitar dor de cabeça, para evitar stop desnecessário, fazendo 1, 2 trades por dia, se der, deu, se não der, não deu. Fico pro dia seguinte e estou aproveitando para colocar alguns livros em dia, entre eles o do Palex, para aprimorar o conhecimento e muito provavelmente amanhã ou depois eu já vou iniciar essas aulas do Ogro de novo. Eu quero fazer essas 80 horas que estão disponíveis de novo. Eu já fiz elas, mas eu quero fazer de novo para fixar algumas coisas a mais na cabeça. Certo? Bom, vamos pro SP500.
Durante o dia, como eu falei, houve o programa de compra do Fed, ele dá essa puxada final e fazer o que a gente chama de puxeta de final de mês, faz com que os ativos fechem num patamar mais alto para dar uma melhorada ali na planilha de final de mês dos grandes fundos e de investimentos, dos grandes bancos, para mostrar para o cliente um resultado que na verdade não existe. Bom, de toda forma, SP subiu. Eu vou fazer aqui, como fechamento de mês, eu vou puxar o gráfico até o mensal em alguns ativos, tá? Principalmente em dois ali embaixo, que eu vou mostrar que é o que eu fiz, que é o que eu tirei print e postei lá no grupo mais cedo. Então, nos 5 minutos ele entrou no movimento de alta desde o início do dia, fez essa pequena correção aqui e depois seguiu em alta. Movimento bem direcional do início do dia até o final do dia, bem direcional mesmo. Então a gente vem aqui em 60 minutos. Nos 60 a gente já tem uma noção um pouco diferente, a gente já vê uma possível bandeira aqui se formando para fazer uma queda, ou a figura que eu acho mais provável mesmo, que é esse triângulozão, que ele está no diário, certo? Ele fez esse topo triplo aqui em cima da 200, depois caiu, armou um pivô de baixa, esse pivô não foi confirmado, se sustentou aqui nessa LTA, e depois subiu, média de 20 cruzou 50, sustentou, e agora segue, tocou lá na LTB que forma o triângulo e fechou o dia desta forma, certo? Então, no 1 hora não tem muita coisa, a gente tem um pivô de alta aqui, com vários fundos aqui, inclusive. Deixa eu pegar esses aqui que tem mais toques. E aqui, bom, ó, tocou no primeiro alvo. Primeiro alvo e LTB. Então, era o ponto realmente de reversão aí do índice. E se não me engano, aqui também passa uma resistência, que é essa linha cinza. Vamos dar uma olhada em que linha que é essa. Vamos lá. Diário. O gráfico diário meu, ele tá bem rabiscado. Tem 2 pivôs nele. 2 não, eu deixei só um agora, que é esse principal, que vem desde essa região aqui. Tem um outro aqui, que foi onde ele fez topo aqui, que também é esse suporte do fundo de fevereiro, antes pré-crise, certo? E esse padrão que está desenhado aqui é o padrão pá de ventilador. O que é isso? Ele vem fazendo novas LTAs, cada uma mais baixa que a outra. Então ele se sustenta, rompe, faz uma mais baixa, rompe, faz uma mais baixa, rompe, faz uma mais baixa, rompe, faz uma mais baixa. Rompeu, a tendência é que ele venha fazer uma mais baixa por aqui e volte a subir. Porém, a gente chegou num ponto aqui que pode ser interessante. Por quê? A gente está próximo a várias resistências. Ó, existe esse topinho aqui, existe esse suporte, existe a média de 200 logo embaixo, existe a LTA que baliza ele para fazer esse triângulo bem grande, né? E existe a M50 logo embaixo. Então ele está numa zona de briga gigantesca. Veja só, ele tem uma LTB para um lado, LTA para o outro, média de 50 para um lado, média de 20 para o mesmo lado e a 200 flat passando no meio de tudo. Ou seja, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde fica. A única coisa que a gente sabe é que quando romper... Opa! Peguei a linha errada aqui. Tá travado? Não. Aí. Quando romper ou essa LTA, ou essa LTB, ou essa LTA aqui, provavelmente vai dar um movimento forte para um dos lados, certo? É o mesmo princípio que a gente usa de rompimento de figura no intraday, no diário ele também serve, só que a gente vai ver isso no decorrer dos dias. Então a gente pode ter dias aí com altas ou baixas mais fortes até ele cumprir os alvos desse triângulo, certo?
Se eu tivesse operando isso daqui num gráfico de 5 minutos e visse este padrão aqui, eu estaria pensando em operar vendido, tá? Pensando em operar vendido. Por quê? Porque a gente tem um pivô de baixa aqui, certo? Ó, ele fez um... Opa, desenhei igual a minha cara. Ó, ele fez uma perna de baixa, corrigiu e voltou, certo? Vai bater aqui. Isso daqui forma um pivô de baixa. A gente tem já um topo mais baixo que o topo anterior. Pivô de baixa, formação de pivô de baixa. Só que esse pivô não está confirmado. Quando que ele vai se confirmar? Quando ele perder este fundo, quando ele perder este fundo aqui, se for armar esse pivô grande, certo? Então a gente tem que esperar romper para algum lado para definir realmente para onde o SP vai. Por enquanto ele vai ficar nessa faixa de briga, vai ficar indo para um lado para o outro, até se definir. Tecnicamente falando, graficamente, eu falaria em uma possível queda. Agora, com o SP500 subindo por conta de heroína na veia que o Fed está injetando, aí eu já não sei de mais nada. Tá? Vamos olhar o semanal do SP500. Bom, no semanal, obviamente que a gente está na terça-feira, então a semana não fechou. Né? A semana ainda está rolando. A gente ainda tem muita água para rolar. Mas no semanal ele fez um candle de baixa bem forte nesse suporte, né? E não voltou a testá-lo. Testou uma, duas vezes, mas não teve força para romper. Porém, a M50, que ficou um pouco quebrada por causa da queda muito forte, ela agora vem balizando o preço e não deixa o preço passar. Então ele fica preso entre a M50 e entre esse suporte aqui. Enquanto não sair daqui, é briga para todo lado. Graficamente falando, essa figura aqui me parece muito a bandeirinha. Me parece muito isso daqui, ó. Certo? Me parece que ele vai fazer uma bandeirinha aqui para depois subir, tá? Então, se ele realmente for fazer essa bandeirinha, romper, ele vem buscar topo histórico, que é o último alvo deste pivô aqui que a gente tem traçado. Beleza? Vamos ver, ainda não tem nada confirmado aqui, mas é uma possibilidade. A média 20 apontando bem para baixo no semanal, mas é porque ela está distorcida por conta da queda de fevereiro e março, certo? Como ela é uma média de 20 num período muito longo, ela demora muito mais para virar e para fazer movimentos. Então, as médias estão um pouco distorcidas. A 50 e a 200 não estão tão distorcidas, porque o cálculo delas vai ser muito maior. Então, a gente não teve 50 semanas para mudar o cálculo da média tão forte igual a gente teve para mudar o da 20. Beleza? Gráfico semanal, gráfico mensal do SP500. Ele está formando um candle de dúvida, né? Um spinning top, bem nesses mesmos pontos, que só confirma o que a gente já vem falando, que é dúvida, 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 dúvida. A média de 50 vem bicada para cima já desde 2012, 2011, 2012. A gente testou ela em 2018 e furou ela e voltou para cima agora em fevereiro e março. Vamos ver o que vai acontecer mês a mês com esse P500. Por enquanto, dúvida total. Voltar aqui para o diário. VIX, que é o índice de volatilidade, o índice do medo. Nos dias passados começou a subir e agora voltou a cair. Ou seja, o medo de uma queda no SP500 vem reduzindo. Certo? A gente sempre usa o VIX para entender se o SP500 pode realmente subir, se os fundos estão fazendo hedge com o VIX, ou se de fato pode ser uma alta saudável. Por enquanto ele vem indicando que o SP500 vai continuar subindo. Está preso aí nessa faixa entre o 37 e o 30, mas
é uma tendência de baixa clara, né? A gente tem muito mais candles vermelhos, a gente tem muito mais candles de baixa do que de alta. Vamos aguardar aí. A 200 ainda está bem ali embaixo, está vindo firme, pode segurar esse preço aí. Nasdaq, ela voltou lá para as máximas históricas, ela fez uma nova máxima histórica, all-time highs, né? Lá em 10.300 pontos. Ela realizou um pouco, o que é natural. Quando o mercado sobe muito, os traders, os investidores realizam lucro, o mercado cai um pouco. E agora ela volta a subir, balizada pela M20 aqui. E está trabalhando aí, fechou hoje ali nos 101.056. Lembrando que a Nasdaq é puxada pelas empresas de tecnologia. Então, conforme as tecnologias avançam, a Nasdaq avança junto. A EWZ, que é o IBOV para estrangeiro, formou um pivô de baixa aqui, tá? É um micro pivô de baixa. Foi uma espécie de reteste nesse canalzinho, porém, isso daqui é um pivôzinho de baixa, tá? Topo, fundo, correção até a 50 e voltou a cair. Não perdeu o fundo ainda consistentemente, né? Ele fez um fechamento, mas depois voltou e abriu lá em cima. Mas ele tem um pivô de baixa armado que abre espaço para ele voltar aqui a cair até as 25, 23, quem sabe até aos 20. E lembrando que ele também não passou aqui da retração de 50, que dá mais propriedade para uma possível nova perna de baixa para o EWZ e para o IBOV, tá? O Ibovespa em si está preso aqui também, no que agora fica bem mais claro ser um triângulozinho também, né? Existe uma linha aqui passando, balizando o preço. Triângulo esse bem parecido com o do SP500, porém com menos força. E a linha que baliza ele é justamente a linha de tendência que vinha desses topos aqui, né? Ele rompeu e essa linha de tendência agora a gente usa justamente para fazer este triângulo. A 200 aqui apontando para uma queda ainda, as outras duas médias, a curto e a médio prazo, vem subindo. Então vamos esperar sair deste patamar aqui. Se romper para cima, passa dos 100 mil pontos, ele vai testar a 200 aqui, que é justamente nos 99, e vai tentar passar acima dos 100 mil pontos. Se romper para baixo, ele vem testar 50, vem testar esses topos aqui, e vem aqui para casa dos 85, 87, 88, né? Vamos aguardar. O índice diário é a mesma coisa do Ibov, praticamente, não tem muito o que falar. E o gráfico que eu postei hoje, mais cedo, era do dólar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o gráfico diário do dólar. Ele fez um movimento que era o quê? Este pivô aqui, esse pivô laranja, tá? Ó, topo, fundo, este fundo aqui, certo? Alvo. Ele foi no primeiro alvo, reverteu o movimento, e agora o que ele fez? Fundo, topo, pivô de alta. Uma perna de alta, correção, rompeu o topo, rompeu a 50, pivô de alta, certo? Eu já tinha mostrado esse pivô de alta, se não me engano, no DXY e no dólar também, só que o do dólar ele não estava confirmado. Agora ele está confirmado, tá? Então a gente tem um pivôzinho de alta aqui no dólar. Deixa eu só mudar isso daqui, deixar em dia só, para mim mostrar o time frame maior. Este pivô tem alvo no dólar em 5,74 e o segundo alvo lá no 5,95 de novo, pertinho dos R$6.
Eu ainda acredito que os R$ 6 vai, daqui um mês ou dois, a gente vai estar vendo esse dólar a R$ 6, tá? Selic está muito baixa e isso pressiona o dólar, pressiona a curva de DI, pressiona o dólar para cima. E agora, eu fiz um estudo hoje que eu não tinha feito até então, nunca tinha feito, que é ir puxando o dólar em gráficos maiores do que o semanal e o mensal. Veja bem, aqui a gente está olhando o gráfico diário, certo? Já mostra uma tendência de alta forte. Já mostra que o dólar vem subindo forte, não é de hoje, desde 2018, 2017, 2016, certo? O dólar sempre esteve em tendência de alta. Houve um momento aqui entre agosto de 2018 e janeiro de 2020 em que ele estava estabilizado nessa faixa de preço, entre os 4,20 e os 3,60, 3,50. O que acontece? Os R$ 6, ele tem a mesma característica dos 4,20, que é uma resistência muito forte, que o mercado leva tempo para romper, mas quando rompe, faz um movimento em linha reta e vai lá para cima, vira um foguete, ninguém segura. Então, esses R$ 6 aqui me lembra muito os 4,20. Eu lembro quando eu entrei no mercado, se falava já sobre o 4,20 do dólar. Se falava, se passar de 4,20 vai subir muito, vai subir para 5, pá. Então, passou dos 4,20, realmente ele disparou. Por coincidência, vamos dizer assim, não existe coincidência, tá? Mas por coincidência foi justamente quando essa crise toda veio estourando e aí o dólar descontrolou. A gente vê aqui o dólar indo para cima e para baixo igual um trem desgovernado. Bateu lá no 5,98, quase 6, não chegou a bater 6 e voltou para trás. Agora ele arma um novo pivô de baixa. Além desse pivô de baixa, de todo esse movimento aqui, a gente também tem um pivô, certo? Vou puxar ele aqui. Ó. Ele chegou bem próximo aqui da retração de 61,8 e subiu. Além desse daqui, a gente tem esse outro pivô aqui, todos eles apontando para cima, certo? Mas esse aqui, por enquanto, não vem ao caso, só vem ao caso se romper R$ 6. Aí a gente pode sim projetar este pivô maior. Por enquanto, é esse daqui, alvo 5,74, alvo 5,96. Bom, esse é o time frame diário. A gente vai olhar agora o semanal. Semanal. Olha, já fechou um pouquinho diferente o dia hoje de quando eu estava olhando. Óbvio que a semana ainda não fechou, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas, vamos lá, olhando o semanal. O período em que ele estava preso, ele vem subindo, forma um spinning top, corrige até aqui na região da 20, com o movimento de correção foi tão forte quanto a subida. Ele fura ela um pouquinho, mas não vira a média, depois joga de novo o preço para cima. Média de 50 e média de 20 apontando para cima. Beleza, sem problemas. Agora vamos olhar o mensal, que fechou hoje. Este candle do mensal, sim, fechou hoje no dia 30. Mensal, que foi o print que eu postei no grupo. Olha só. Apesar dele estar um pouco afastado aqui das médias, um pouco afastado aqui da região de conforto, que ele se encontrava durante anos, o mensal do dólar formou esse martelo gigante, tá? Achei engraçado um falando que era um martelo, o outro não é, e depois o Chuck mudou de opinião, não, é um enforcado, é um martelo mesmo, tá? É um martelo mesmo que tocou exatamente na retração de 50, após ele atingir um alvo duplo, tá? Que era alvo, se não me engano, tinha um espelhamento deste movimento aqui, e também era o primeiro alvo deste movimento aqui. Este movimento aqui projetou lá em cima, ele foi dar uma pequena varadinha e voltou. E a gente puxa uma retração, ele foi exatamente na retração de 50,
tocou milimetricamente e formou esse martelão. Ah, é compra? Bicho, você tem que ser meio doido para comprar dólar nesse patamar aqui. Primeiro, porque tecnicamente falando, o stop estaria aqui embaixo. Estaria a quase R$ 1 de diferença. É loucura, é loucura. Certo? Então, assim, o dólar não está muito fácil de saber para onde ele vai. Porém, o que isso indica? Indica que no meio do mês, o dólar fez essa queda, fez essa perna de baixa, não se sustentou e a compra devolveu tudo. E a compra devolveu tudo, inclusive com um volume ainda maior do que o desse topo. Né? Geralmente, quando a gente tem uma exaustão em topo, a gente tem um volume muito grande. Então, esse volume aqui desse mês foi superior ao volume do mês passado, né? E deixou esse martelão gigantesco. Pode ser um sinal de compra forte aí para muita gente, para muito especulador grande, para muito banco de investimento que vai apostar contra o real e faz o dólar disparar. E este pivô aqui que ele armou tem alvo lá no 7,45, tá? Ah, mas 7,45 é muito alto, concordo. Por isso que a gente tem outro alvo aqui nos 6,96, 98 mais ou menos. Eu acredito mais nesse alvo aqui do que nesse daqui, tá? Até porque esse segundo alvo aqui é de um pivô ainda maior, de um movimento ainda maior. Então eu não consideraria muito esse 7 e pouco aqui. Se fosse para jogar em porcentagem, diria que 10% de chance de vir aqui, mas a chance de vir aqui é alta. Bom, deixa eu afastar um pouco aqui para mostrar a última coisa que eu quero mostrar aqui no dólar. Bom, ele vem nesse movimento de alta, a gente sabe, já vem nessa tendência de alta. O momento que ele trabalhou mensalmente em tendência de baixa foi ali entre 2002 e 2011. Ah, foi na gestão do Lula? Foi na gestão do Lula, onde o mundo se recuperava. Primeiro, da crise de 2001, da dot-com. Então, os mercados se recuperaram, as bolsas subiam e o dólar caía globalmente, tá? Não foi uma exclusividade do Brasil isso. Então, em 2002, 2003, 2002 ainda pegou um pouco da crise. A partir de 2003, que iniciou a recuperação do mercado, o dólar caía aqui, porque caía no restante do mundo, tá? E a partir de 2011 aí, ele inicia já uma tendência de alta, volta a cair um pouco ali em 2015, 2016, mas já engrena de novo a terceira marcha e vai bater lá nos R$ 6, certo? Isso é no time frame mensal. Só que acontece, a gente fechou, além do mês hoje, a gente fechou um trimestre e a gente fechou um semestre. Então, eu quero olhar o gráfico de 3 meses e eu quero olhar o gráfico de 6 meses, porque foram esses fechamentos que a gente teve hoje. Então, eu venho aqui, 3 meses. Num gráfico de 3 meses, eu já vou falar sobre esse pedaço aqui que está faltando, ele fez um movimento de exaustão. Né? Ele está fazendo aqui, ele fez um puta de um spinning top, indicando que aqui vai ser um sinal de reversão e que ele pode voltar até aqui a casa dos 4,26, certo? É um pouco difícil disso acontecer por conta justamente da taxa Selic. É impossível? Não, até porque o real está muito desvalorizado. A gente tem muito caminho a percorrer até se igualar com os países em desenvolvimento, os países emergentes, porque o Brasil foi o que mais sofreu, a moeda brasileira, o real, foi a que mais sofreu com a crise, foi a que mais apanhou e foi a mais descontrolada. Então a gente tem uma assimetria muito grande entre as moedas emergentes e o real, certo? O real tem um caminho bem grande para percorrer ainda, para se igualar às moedas emergentes, que é o nosso lugar devido, né? A gente está ali entre os iguais. O Brasil pode ser ruim em muitos fatores, mas a gente ainda é um país emergente, ainda tem uma economia forte, apesar de que ela pode ser destruída a qualquer momento.
mas a gente ainda faz parte desse pacote de países emergentes. Então é natural que a gente esteja ali bem próximo do restante dos países. Rússia, Índia, Chile, México, enfim, países emergentes. Beleza? E num gráfico de 6 meses, a gente também deixou um puta candle de exaustão com uma sombra em cima do alvo de Fibo, né? O que demonstra também uma possível reversão dessa tendência de alta forte do dólar. Vai cair, vai voltar? Não arriscaria, até porque são movimentos muito longos, não dá para dizer muita coisa. Mas ele bateu num alvo de Fibo e deixou uma sombra bem grande num gráfico de 6 meses, né? Então isso pode significar que o real vai se recuperar ante o dólar, que o dólar vai entrar numa tendência de queda aí entre 2 meses. A gente pode ver o dólar voltando até aqui a região dos 4,80 ou até dos 4,30, certo? Acho bem difícil ele passar dessa região aqui. Eu acredito que ele chegue aqui, aqui. Agora, que ele passe disso daqui vai ser muito difícil. Muito difícil o dólar ficar abaixo de 4,40, 4,30. Ele deve encontrar estabilidade entre 5 e 5,50. Se for ter alguma estabilidade, né? Se ele for ter alguma estabilidade, eu chutaria entre 5 e 5,50. E, aproveitando aqui o gráfico de 6 meses, a gente vê aqui quando o plano real foi lançado, né? Que aí sim a gente começa a ter o dólar barra real, o SDBRL. Então a gente vê que desde quando ele foi lançado, ele vem subindo e vem em tendência de alta. Em 2002, 2003, que foi justamente o período pós-crise, ele cai e aqui em 2011 ele volta a subir. Beleza? A gente não tem médias aqui nesse gráfico 6 meses porque não tem candle suficiente para isso. A gente tem uma média de 20 de torcida e a gente tem uma média de 50 em informação e a 200 não existe. Tá? Então a gente não tem nem 200 candles aqui nesse gráfico, porque é um gráfico muito longo. Beleza? Mas acreditar que o real é uma moeda muito forte, que vai ser extremamente cobiçada, é só olhar esse gráfico que você tira isso na hora da cabeça, tá? Acredito que no dólar é isso. Vou voltar aqui para o diário. O DXY, que é o dólar ante as 6 moedas emergentes, ele não confirmou ainda que esse pivô de alta que no dólar BRL já tinha sido confirmado. Então, ele tem o pivô de alta armado aqui, mas ele não confirmou, inclusive está parecendo mais um topo duplo agora do que um pivô de alta. Vamos aguardar para ver o que acontece aqui ainda. Médias apontando para baixo, isso indica que o dólar pode vir na tendência de baixa mundial também, né? Se essa 50 cruza com a 200, é um padrão que se chama Death Cross. Então, já é que significa quedas naquele ativo. Então, aguardar um pouquinho para ver se realmente essa 50 vai cruzar com a 200 e fazer esse Death Cross e balizar o preço para baixo. Uma outra análise que se pode fazer aqui é que isso daqui, ao invés de ser um pivô, seja uma bandeira. Uma bandeirinha aqui, justamente a bandeirinha de baixa, né? Para ele romper ela para baixo aqui, formar um pivô de baixa deste movimento aqui e vir buscar o patamar aqui de 93,50 mais ou menos, fazendo o nosso dólar baixar também, consequentemente. Outra coisa que aconteceu hoje foi o ouro atingindo nova máxima histórica. Histórica não, desculpa. Ele passou dos 1.800, se não me engano, hoje ele chegou a atingir 1.800? Não, 1.780.
chegou bem próximo ali dos 1.800, vem subindo também. E o ouro, ele é um ativo de valor que, deixa eu colocar no diário aqui de novo, que ele serve muito como hedge para crises, certo? Então o ouro ainda em tendência de alta forte, indica que o mercado, que os bancos ainda não estão totalmente confiantes nessas projeções econômicas que falam que o mundo vai voar, que a crise não vai ser tão forte. Tem muita gente que aposta que isso não é verdade e que está comprando ouro por ouro ser uma reserva de valor. Então o ouro hoje subiu bem, saiu várias notícias aí que ele chegou bem próximo dos 1.800 onça Troy de novo, e vamos aguardar aí para ver, tá? Acredito que seja só. Bitcoin continua na casa dos 9.000, commodities continuam subindo um pouco, o cobre hoje eu vi que também tinha subido bastante, o petróleo vem subindo também por conta dos cortes, voltou aí para o patamar de 39 já o óleo cru, quase 40 dólares. 40 dólares já é um patamar em que os produtores têm lucro, né, que eles conseguem fazer uma produção saudável, vamos dizer assim. Então, teoricamente, o mercado volta para patamares aceitáveis. Artificialmente, deixa eu ver o WTI aqui, o Brent acima aqui de 40 já e o WTI abaixo de 40. Bom, então é isso que eu queria passar, e olho principalmente aqui no dólar, né, que tem esse pivô armado, tem um mensal bem forte, apesar do DXY tá apontando para baixo, a gente pode sim descolar do mundo por conta de cenário interno, tá? E ver o dólar disparando de novo, indo retestar lá a região dos R$6. Não é impossível. Beleza? Bom, é isso. Depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre esses estudos aí, tamo aí. Valeu.